Olá pessoal, muito boa noite. Então sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo, né, da unidade curricular de processos de fabricação mecânica, né? Então a gente vem passando aí ao longo das semanas, tá? Por diversos processos de fabricação mecânica, assim como diz o nome da unidade curricular, né? E hoje nós vamos entrar numa etapa, né, extremamente importante para esses processos de fabricação, né? Mas mais voltado para os processos que a gente viu até agora, que são os processos de usinagem, né? Então, os processos de usinagem, pessoal, eles envolvem aí algumas variáveis, né? Então, quando eu mostrei o torno para vocês, né? Vocês viram lá que tinha alguns parâmetros para serem colocados, alguns números para serem observados, né? Selecionados, né? Lá na hora, certo? E é isso que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver quais são esses números, quais são os parâmetros que são importantes, como que a gente vai fazer o cálculo desses números e para que eles servem efetivamente, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala de parâmetro de corte, né, a gente sempre tem que relacionar esses parâmetros, né, com os elementos que a gente usa na operação de usinagem, ok? Então, por exemplo, a depender da ferramenta de usinagem que eu estou utilizando, alguns parâmetros vão variar, tá? Por exemplo, velocidade de corte ou golpes por minuto, né? Isso vai variar do tipo de processo de fabricação de usinagem ali que eu estou utilizando, né? E aí, quando eu tenho domínio desses números, quando eu tenho domínio desses parâmetros de corte, eu consigo adequar os meus processos para isso e eu melhoro as minhas operações na execução da usinagem, tá? Esses parâmetros de corte, como eu já falei, elas vão variar de acordo, né, com o processo de usinagem escolhido. Então, quando a gente fala de parâmetros de usinagem, os mais comuns que a gente vê são velocidade de corte, velocidade de avanço, rotações por minuto ou golpes por minuto, profundidade de corte e alguns outros, tá bom? Então, esses parâmetros, né, além do tipo de processo ao qual eles estão relacionados, alguns números também vão variar de acordo com o material que vai ser utilizado, né, que vai ser usinado, e também com a ferramenta que vai ser utilizada para fazer essa usinagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fresa, né, que é uma ferramenta rotativa. Por ser uma ferramenta rotativa, né, ela tem vários pontos de ataque, né, que são essas fresinhas que ficam aqui, ó, alaranjadas, né? Então, se a gente falar dos parâmetros que a gente viu até agora, a gente vai falar que o RPM vai ser medido no centro da fresa, né? Porque é o pino do centro da fresa que faz aquela fresa girar e começar a arrancar material usinando aquele material, certo? Se eu falar em velocidade de corte, ele vai sempre estar apontado para frente, né, da face da fresa. Por quê? Porque é para onde ele vai arrancar, vai arrancar material para poder usinar aquele material. Se eu falar em velocidade de avanço, ele sempre vai estar ali também próximo à velocidade de corte. Por quê? É o quanto, né, a velocidade que a minha ferramenta vai avançar sobre a peça, né? Então, tudo isso envolve, né, esse processo de usinagem, né? Profundidade de corte, por exemplo, é o quanto a minha ferramenta arranca de material a cada passada, né? Então, tudo isso envolve aí, tem um envolvimento completo para a gente poder estar aí vendo os processos de fabricação, principalmente a parte da usinagem, beleza? Então, pessoal, o parâmetro mais utilizado que a gente vê por aí é a velocidade de corte. Talvez seja o primeiro parâmetro que a gente tenha contato, né? Aqui no caso a gente também vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai ter contato. Por quê? Porque a velocidade de corte é comum para todas as operações de usinagem. Por quê? Todas cortam, todas arrancam material. Então todas têm uma certa velocidade de corte, seja no torno, a peça girando e a ferramenta avançando, ou seja, na fresa, com a peça parada e a ferramenta girando, tá? E a partir da velocidade de corte, também que a gente inicia a partir dela, porque é a partir da velocidade de corte que a gente consegue dimensionar
outros parâmetros que sejam importantes aqui também para o nosso processo de usinagem, tá? Então, a velocidade de corte é basicamente definido, né, como o espaço que a ferramenta percorre durante o corte do material em um determinado tempo. É que nem uma velocidade normal de uma pessoa correndo, né? O que é a velocidade de uma pessoa correndo? É a quantidade que ela percorre em um determinado tempo. E a ferramenta é a mesma coisa. A velocidade de corte é a quantidade de caminho percorrido por ela, cortando o material, por isso que é a velocidade de corte, em um determinado tempo. E aí, essa velocidade de corte, ela é dependente de alguns fatores, né? Como o material da ferramenta, o material que eu estou usinando, a operação que eu vou realizar, os tipos de fluido refrigerante que eu vou usar, as condições da máquina. Mas aí vocês me perguntam, professor, eu tenho que levar em consideração tudo na hora de calcular a velocidade de corte? Não é tudo que a gente leva em consideração, né? Porque senão até não teria como calcular, ficaria extremamente complexo, o negócio viraria uma bola de neve, né? E para facilitar, obviamente, a gente tem uma fórmula para isso, né? Então a fórmula é velocidade de corte é igual rotação do eixo árvore, aí o eixo árvore, né, entre torno e fresa, né? Se for torno é o eixo árvore onde a peça tá rodando, e se for fresa é onde a ferramenta está rodando, né? Vezes pi me faltou a palavra, é uma constante matemática, né? Sempre 3,14 dividido por 1000. E essa velocidade de corte sempre vai ser em metros por minuto. Ah, professor, eu não tenho a rotação do eixo árvore. Então, você pode calcular do modo contrário, né? Se você tem a velocidade de corte, você calcula a rotação. E se você tem a rotação, você calcula a velocidade de corte. De uma forma ou de outra, você vai ter um ou outro, né? Se você tiver a velocidade de corte, se você tiver a rotação do eixo árvore, então você vai calcular a velocidade de corte, que é rotação do eixo árvore vezes o diâmetro da peça ou da ferramenta vezes π dividido por 1000. Se você tiver o valor da velocidade de corte, você calcula a velocidade de rotação do eixo árvore, que daí é o quê? Velocidade de rotação do eixo árvore, que é essa fórmula em roxo aqui embaixo, é igual a velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo diâmetro da peça vezes π. Daí, esse resultado vai ter a unidade como RPM. Depois a gente vai fazer um exercício para vocês verem como é que funciona, tá? O segundo parâmetro de corte é a velocidade de avanço, tá? A velocidade de avanço pode muitas vezes ser confundida com a velocidade de corte, tá? Mas a velocidade de avanço, ela vai se referir ao deslocamento da peça e da ferramenta ao mesmo tempo. Ah, mas a peça não fica presa? Sim, mas uma desloca em relação à outra, né? Em determinado período. E quando eu falo de avanço apenas, é apenas o deslocamento de um deles. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma fresa, que é esse exemplo aqui embaixo, tá? A minha peça está parada e a minha fresa está passando. Só que a minha fresa está passando em relação à peça que está parada. Então, eu tenho uma velocidade de avanço, né, da minha ferramenta em relação à minha peça. Quando eu falo apenas em avanço, eu estou falando apenas do deslocamento da ferramenta, porque aí eu não preciso ter algo relacionado, ok? A velocidade de avanço, ela sempre vai depender do material da peça, do tipo de material da ferramenta e da operação que vai ser realizada, ok? Como vocês podem ver na figura abaixo, né, a velocidade de avanço, ela sempre vai ser linear e sempre vai ser em direção à parte de fora da minha ferramenta, né? Sempre dado aí em metros por minuto, velocidade de corte e de avanço milímetros por minuto, ok? E aí a gente sempre vai representar, né? Ah, desculpa, uma questão antes. A velocidade de avanço, ela sempre vai ser definida depois da velocidade de corte. Então, eu sempre vou partir ou da rotação do eixo árvore ou da velocidade de corte. Aí depois eu vou para a minha velocidade de avanço e aí eu vou para os próximos cálculos, tá? E aí, pessoal, ela é sempre representada ou pelas letras VA ou VF e a unidade é sempre em milímetro por minuto, né? Por quê? Porque ele é um avanço, né, em um determinado tempo. E o cálculo do valor ele é sempre dependente dessa velocidade de corte. Fechou? Depois nós temos, né, a rotação do eixo árvore.
Então, a rotação por minuto, ou RPM, né, sempre vai condizer ou vai se referir à quantidade de vezes que a ferramenta ou a peça rotacionam em torno do próprio eixo, tá? Então, o RPM ele é definido através de várias equações complexas dentro da matemática, tudo isso que levam aí em consideração a peça que deve ser usinada. Para calcular o RPM, a gente já tem a fórmula pronta, né? E como eu mostrei lá, a gente vai usar a velocidade de corte e a dimensão em diâmetro da ferramenta ou da peça. E aí aqui a gente tem a fórmula em separado, né? A gente pode, se forem ferramentas que tenham que sejam rotativas, né? Aí eu calculo o RPM, né? Que é representado pela letra N, igual a VC vezes 360 dividido por D. O que isso quer dizer? Rotações por minuto, que é o N, é igual a velocidade de corte vezes 360 dividido por D. O que é esse D? É o diâmetro ou da peça ou da ferramenta. Fechou? Quando nós tivermos processos de fabricação que golpeiam a peça, né, que não rotacionam, aí a gente pode ter golpes por minuto, que é a mesma coisa de rotações por minuto, só que para outro processo, beleza? Como é que eu calculo isso? Velocidade de corte vezes 500 dividido pelo curso da ferramenta. O que é o curso da ferramenta? É o quanto a ferramenta andou arrancando o material dessa peça, beleza? E assim eu calculo esses dois parâmetros. Depois, um outro parâmetro bem importante também é a força de corte, né? E aí a gente já começa a entrar em parâmetros derivados, tá? Então, a força de corte na usinagem, ela é uma força que ela é exercida pela ferramenta sobre a peça nesse processo de remoção de material, certo? Essa é uma força que ela sempre vai atuar na direção do avanço da ferramenta e ela vai ser responsável por vencer a resistência do material. Então é como se eu pegasse uma faca, tá? Encostasse no queijo. Se eu só encostar a faca no queijo, ela não vai arrancar o queijo. Eu tenho que colocar uma força para arrancar aquele queijo. Então essa força é a força de corte. É quando a ferramenta encosta no material e aplica uma força para poder arrancar material daquela peça, né? E aí, arrancando esse material, ele promove uma outra força que se chama cisalhamento, né? E aí começa a arrancar cavaco da nossa peça. Essa é uma força que ela influencia diretamente o consumo de energia da máquina, o desgaste da ferramenta e a qualidade da peça usinada. Por quê? Porque quanto maior for a força, mais energia eu vou precisar, mais a minha ferramenta vai desgastar e menor vai ser a qualidade da minha peça, né? Quanto menos material eu arrancar, menos força eu vou colocar, menos energia eu vou precisar, menos vai ser o meu desgaste e melhor vai ser a minha qualidade da peça, tá? Esse é um parâmetro calculado, né? Que ele usa essa não é a fórmula mais convencional, depois a gente vai ver a mais convencional, que ele usa uma constante também. E essa constante ela vai depender aí do valor, do tipo de peça que eu estou usando. Tá? Então, por exemplo, para calcular ali força de corte igual KC1, né? Esse KC1 é uma constante que ela está aqui, ó, KC1. Isso tudo é tabelado, tá, pessoal? Essas constantes, né? E aqui vai variar do tipo de material, né? Então, aço 1030, 1040, 1020, 1045, 1060, ferro fundido cinzento, aço fundido, e isso vai variando de acordo com o tipo de material. E depois nós temos a outra constante, né? Que é o expoente de Kingsley, que é o H1-Z aqui, ó, que é esse parâmetro aqui, que também é tabelado 1-Z, beleza? Então a gente só substitui ali de acordo com o tipo de material e usa, tá? E faz o cálculo. Depois a gente vai ver outro jeito também de utilizar calcular a força de corte que usa só esse parâmetro aqui, fica um pouco mais fácil, tá? Outro parâmetro muito utilizado é a tal da potência de usinagem. O que é a potência de usinagem, tá? Potência, quando a gente fala de potência, a gente pode resumir potência como sendo um somatório, não é bem a palavra certa,
mas é uma junção de tudo que está acontecendo ali. Todas as forças atuantes, todas as potências atuantes, tudo que está acontecendo ali é potência. Então, a potência de usinagem ela é o resultado de todas as potências que estão envolvidas no processo. Então, ela está relacionada ao quê? A força de corte e a velocidade de corte, que é tudo o que gera potência no meu processo. Então, dentro dessas potências, a gente ainda pode estar relacionando potência de corte, potência de avanço, potência relativa de corte e potência fornecida pelo motor. Então, eu tenho todas essas 4 potências, né, para poder mostrar aqui para vocês, né, envolvidas no processo de usinagem. Todas essas potências envolvidas no processo de usinagem, elas vão interferir diretamente no processo de usinagem, umas mais, outras menos. Por que eu falo umas mais, outras menos? Porque algumas são dependentes de outras, né? Algumas são um somatório de outras, algumas vão estar sendo modificadas de acordo com as outras estão acontecendo e assim por diante, ok? Então, essa potência, pessoal, ela está relacionada, né, a potência de corte, ao movimento do eixo árvore da máquina, né, no giro dele, que transmite o movimento para a peça ou para a ferramenta. Então, essa potência, aí, é padrão para qualquer potência, tá? A unidade de potência é sempre em watt, ou quilowatt, ou megawatt, sempre uma variação de watt, tá? Então, como é que eu calculo essa potência? Existem 2 maneiras, tá? Ou eu calculo com essa fórmula maior aqui, quando eu tenho mais parâmetros, tá? Ou eu calculo dessa forma menor. Ambas vão chegar no mesmo resultado, ou devem chegar no mesmo resultado, ou algo muito próximo, tá? Do lado esquerdo, nós temos ali, por exemplo, potência de corte é igual a profundidade de corte, avanço por rotação, velocidade de corte e o coeficiente lá, KF, que eu falei para vocês que é tabelado, dividido por 60 vezes 10 na 3, 60 milhões, tá? 60 milhões não, 60 mil, desculpa. Ou se nós tivermos já calculado a velocidade de corte e a força de corte, fica mais fácil. Por quê? Eu posso pegar potência de corte é igual velocidade de corte vezes força de corte, dividido por 60 vezes 10 na 3. E aí fica bem mais fácil. Mas é que muitas vezes nós não temos, né, a força de corte calculada, por exemplo, né? E aí a gente vai por outros caminhos que também é possível de a gente conseguir aí estar calculando. Eu vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho, tá? Então, por exemplo, ó, preciso fabricar um produto de aço de baixo carbono, então um aço 1020, 1045, tá? A uma velocidade de corte de 100 metros por minuto. Então, eu já tenho aqui, né, um parâmetro, que é a velocidade de corte, 100 metros por minuto. E um avanço de 0,2 milímetro por rotação. Então, eu também tenho outro parâmetro. Então, eu tenho 2 parâmetros já. E uma profundidade de corte de 2 milímetros. 3 parâmetros. Então, eu tenho bastante informação aqui, Zé. Nesse caso, o rendimento da máquina é 80% e o coeficiente de força específica é 3.100. O coeficiente de força específica é o KF ou KC, né? Isso aí vai variar de tabela para tabela, tá? Assim, qual a potência de corte necessária para ser efetuado o corte do material? Beleza. O que eu quero saber? Potência de corte. Potência de corte é PC. Eu tenho a força de corte calculada? Não tenho. Ó, não tenho. Beleza? Ele não me deu a força de corte. Então eu vou pelo caminho um pouquinho mais comprido, tá? Então, potência de corte é igual avanço. Opa, desculpa. Profundidade de corte vezes o avanço, vezes a velocidade de corte, vezes o coeficiente tabelado, dividido por 60 vezes 10 na 3. Então, potência de corte é profundidade de corte, que ele me deu, né? Ó, baixo carbono, velocidade de corte, avanço, profundidade de corte de 2 milímetros. Então, eu coloco ali 2 milímetros. Depois eu vou para o avanço, que ele me deu também, ó, um avanço de 0,2 milímetros por rotação. Então, ó, 0,2. Depois eu vou para a velocidade de corte, que ele também me deu, ó, 100 metros por minuto. 100. E depois, por último, ele quer o coeficiente, o KC, né? Que também tem, ó, coeficiente de força específica de corte, que é 3,100. 3,100. Então, eu tenho
todos os números para poder calcular a potência de corte. Multiplico tudo isso aqui. Deixa eu ver quanto é que dá aqui na minha calculadora. Espera aí. 2 vezes 0,2 vezes 100 vezes 3.100. Dá 124 mil. 124 mil dividido por 60 vezes 10 dá 3. Vai dar uma potência de corte de 2,06 kW. Então, eu consegui calcular a partir desse exemplo a potência de corte para esse caso aqui. Cada caso é um caso, obviamente. E aí, dentro do avanço da minha ferramenta, eu tenho um cara chamado de potência de avanço. Eu não falei para vocês que tinham várias potências envolvidas? A de avanço é uma delas. Então, a potência de avanço, ela é estabelecida a partir do quê? A velocidade de avanço e a força de avanço que eu aplico no meu processo. Através desses dois parâmetros, eu consigo saber qual é que é a potência utilizada para eu arrancar aquele material através da força para remover material. Qual é a fórmula da potência de avanço? Potência de avanço é igual a força de avanço vezes velocidade de avanço dividido por 60 vezes 10 na 6, tá? Como é que eu calculo força de avanço? Força de avanço é profundidade de corte vezes o avanço. Beleza? Velocidade de avanço é rotação do meu eixo vezes o avanço. Professor, eu consigo usar, por exemplo, o anterior? Sim, eu posso também pegar isso aqui e isso aqui e jogar nessa fórmula aqui, que fica mais fácil. Então, eu vou botar potência de avanço é igual. Força de avanço é o quê? Profundidade de corte vezes avanço. Então, eu coloco aqui. Profundidade de corte vezes avanço. Tudo isso aqui, que é força de avanço, vezes velocidade de avanço. O que é velocidade de avanço? Rotação do meu eixo árvore vezes o avanço. Rotação do meu eixo árvore vezes o avanço. Dividido por 60 vezes 10 na 6. Então, eu coloquei tudo que está ali, tudo junto. Fica mais fácil, certo? E aí eu posso fazer o cálculo, né? Eu tenho a profundidade de corte, que é 2, ó, profundidade de corte 2 milímetros, ok? Vezes o avanço que eu tenho, que é 0,2, certo? Então, ó, 2 vezes 0,2, 0,4. Vezes a rotação, que eu tenho, a rotação eu não tenho, tem que calcular a rotação. A rotação é... Bom, eu mostrei para vocês já, né? A rotação vai ser 1.000 vezes a velocidade de corte, né? Então, eu tenho, a velocidade de corte eu tenho, 100 metros por minuto. Então, é 1.000 vezes a velocidade de corte, que é 100, que dá 100.000, dividido por π, que é 3,14, vezes o diâmetro da minha peça. Ah, não coloquei o diâmetro. Vacilei. Mas, enfim, dá para calcular aqui com o diâmetro, tá? Então, vamos botar um diâmetro aí genérico, tá? Então, eu substituo todos os números aqui, faço o cálculo e eu tenho uma potência de avanço de 5,85 vezes 10 na menos 6 kW, tá? Uma coisa que a gente pode notar é que a potência de avanço ela é bem pequena, né, em relação à potência de corte. Por quê? Porque o objetivo da potência de avanço, pessoal, ela é avançar, né, sobre a peça. Então, eu não preciso de uma força muito grande, né, dentro disso aí. Eu preciso bastante de potência na de corte, porque é efetivamente o que vai arrancar material da minha peça e promover ali a usinagem, beleza? Depois eu tenho, por último, a potência efetiva de corte. Essa é uma potência que ela é resultante de outras potências, né? Então, no exemplo que eu dei, nós tínhamos, né, a potência de corte e a potência de avanço. Então, se eu tenho as duas potências, a minha potência efetiva de corte é o somatório dessas duas potências. Então, a minha potência de corte é 2,06 kW e a minha potência de avanço é 5,85 vezes 10 na menos 6, né?
Somando as duas, eu tenho 2,060000585 ou mais ou menos 2,06 kW. E aí vocês podem ver, né, que prevaleceu basicamente o mesmo valor da potência de corte com a potência efetiva de corte, pelo único e simples fato de que a potência de avanço ela é muito maior, ela é quase 1 milhão de vezes menor do que a potência de corte. Beleza? Depois nós temos também a potência da máquina, tá? Essa é uma potência que está relacionada aos movimentos que a máquina faz, tá? Então não tem relação direta, né, com o corte, com a arrancada da máquina, mas eu tenho que ter uma máquina que tem uma potência que vai aguentar, né, o que eu vou fazer, né? E aí como é que eu equaciono isso, né? Então a potência da máquina vai ser a potência de corte que eu preciso dividido pelo rendimento da máquina. Por que é importante eu ter equacionado aqui o rendimento da máquina, certo? É muito importante porque máquinas mais novas têm rendimentos maiores e máquinas mais antigas têm rendimentos menores, ok? Então por isso é importante. Então a potência da máquina vai ser 2,6, que é a potência de corte que eu calculei, 2,6, dividido por 0,8. Por que 0,8? No enunciado dizia aqui, ó, neste caso, o rendimento da máquina é de 80%. 80% é 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 é 0,8. Ou seja, 2,06 dividido por 0,8, a potência da minha máquina tem que ser, no mínimo, 2,58 para eu conseguir fazer esse corte na minha peça. Beleza? Pessoal, vamos agora fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente vai fazer este exercício aqui que eu vou fazer passo a passo mostrando para vocês, tá bem? Até daqui a pouco.
Então tá, minha galera, vamos então agora fazer ali o exercício proposto, né, para a gente poder praticar um pouquinho aí todos os parâmetros que a gente viu na aula de hoje, tá? Então a gente tem aqui a usinagem de um cilindro de aço, ok? Os dados do problema são: o material da peça é um aço SAI 1020, né? Então um aço de baixo carbono que tem ali um coeficiente KF, né, de 250 newtons por milímetro quadrado. O diâmetro da peça é de 100 milímetros, né? Então provavelmente é um processo de torneamento, né? A gente tem um avanço de 0,1 milímetro por dente, número de dentes da ferramenta 4. Profundidade de corte 2 milímetros, largura de corte 4 milímetros, velocidade de... Ah, não, é fresamento, está escrito lá. Velocidade de corte 150 metros por minuto, que é o valor comum para aço em operação de fresamento. Uma força de avanço de 150 newtons e a velocidade de avanço 300 milímetros por minuto. Então esse já é um exercício bem completo, né? A gente já tem bastantes parâmetros aqui para a gente poder começar a fazer esses cálculos. Deixa eu botar um quadro branco aqui para a gente poder fazer. Permitir. Então agora vocês estão vendo o meu quadro branco. Um super quadro branco aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha dele aqui. Aqui, fechou. Show. O que eu posso fazer para apagar isso aqui? Aqui, eu apago. Fechou, rapaziada. Aqui, agora sim. Então tá, pessoal. Deixa eu só botar aqui do lado os parâmetros que a gente tem, para eu não me perder, tá? Então a gente tem ali um aço SAI 1020, né? Que ele tem... Oh, meu Deus, tá muito grosso. Ah, não, não é aqui. SAI 1020, onde a gente tem um KF igual a 250. Beleza? 250. Nós temos também o diâmetro da peça, que é igual a 100 milímetros. A gente tem um avanço, que é igual a 0,1 milímetro. Nós temos uma profundidade de corte de 2 milímetros. Estou transferindo para cá porque não consigo botar as duas coisas junto para vocês, senão vocês não conseguem enxergar nada, tá? Depois a gente tem já uma velocidade de corte aqui estabelecida de 150 metros por minuto. E acho que por enquanto velocidade de avanço também. Eu tenho 300. Fechou? Agora eu posso fazer bastantes cálculos aqui. O primeiro cálculo que eu falei lá para vocês que a gente pode fazer é o da rotação. E aí lembram que eu falei, se a gente tem a velocidade de corte, a gente calcula a rotação. Se a gente tem a rotação, a gente calcula a velocidade de corte. Nesse caso, a gente tem a velocidade de corte, né? Ele está aqui, ó, 150 metros por minuto. Então, eu vou calcular a rotação. Então, N, que é rotação, né? É 1000, desculpa a letra, mas é que o mouse não é tão bom, vezes velocidade de corte, dividido por π, vezes o diâmetro da peça. Beleza? Então, eu posso começar a calcular, né? 1000 é 1000, né? 1000, número 1000, fez a velocidade de corte, que é 150, dividido por π. Π, pessoal, lembrando, tá? É uma constante, sempre é 3,14, sempre vai ser. E o diâmetro da peça é 100 milímetros. Então, tá. Opa, desculpa. Então, eu vou ter aqui uma velocidade, uma rotação, né? Aí, eu vou pegar minha calculadora. 1000 vezes 150, 150 mil. 3,14 vezes 100, 314. Então, 150 mil dividido por 314 dá mais ou menos 477 RPM, tá?
Então, esse é o primeiro cálculo que a gente faz, o de rotação, né? Então, ele deu 400, mais ou menos 477 RPM, tá? Depois eu vou para o cálculo da força de corte. Eu não tenho. Força de corte é o coeficiente KF vezes a área de corte. O que é a área de corte? A área de corte, né, é a área aonde vai ser feito o corte vezes, né, a área onde vai ser feito o corte, não tem vezes, na real. Então, a força de corte é igual. Eu estou pensando em outra coisa. Espera aí, deixa eu voltar aí. Aqui. Então, a força de corte é igual ao KF, né? KF é 250. Como ele falou, né, no enunciado, que a minha peça tem um diâmetro, a área de um diâmetro, a área de um círculo, no caso, é π vezes o raio quadrado, certo? Então, a minha força de corte vai ser igual a 250. Para todo o círculo é πr quadrado. Vezes π, 3,14, vezes r quadrado. Mas aqui ele me deu o diâmetro, que é 100. O raio é sempre metade do diâmetro. Então, em vez de ser 100, é 50. 50 ao quadrado. A minha força de corte aqui vai ser 50 ao quadrado, acho que é 2.500. Deixa eu ir. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, né? 2.500 vezes 3,14 vezes 250. Então, a minha força de corte vai ser mais ou menos 2.000 quilonewtons. Fechou? Essa é a minha força de corte. Agora eu vou calcular a minha potência de corte, né? A minha potência de corte vai ser igual a força de corte vezes velocidade de corte dividido por 60. Então, a minha potência de corte vai ser igual a força de corte, 2.000, vezes a velocidade de corte que tem aqui, ó, 150. Então, a minha potência de corte é igual a 2.000 vezes 150, 300 quilowatts. Essa é uma potência de corte bem alta, tá? E por último, a gente pode estar calculando ainda a potência de avanço, que é força de avanço, certo? Eu calculei já a força de avanço, ele me deu. Deixa eu ir. Ah, ele deu força de avanço. Força de avanço é igual a 150. Eu estava achando que eu estou louco já. Que é força de avanço vezes velocidade de avanço dividido por 60. Ah, não, aqui a potência de corte está errada. Ó, quer ver? Rapidinho o cara já se atrapalha. Por que está errada? Porque é dividido por 60, né? Então aqui ainda tem que dividir por 60. Então é 2.000, tudo aquilo ali dividido por 60. Então é 5 kW. Bem que eu vi que estava muito alto. 5 kW, tá? Então a potência de avanço é a última que a gente vai calcular. Força de avanço ele deu, né? Então potência de avanço é igual a força de avanço, que é 150, vezes velocidade de avanço, que é 300, dividido por 60. Aí a gente vai ter uma potência de avanço igual a 150 vezes 300 dividido por 60. Opa! 105 ou 150 vezes 300 dividido por 60. Potência de avanço de 750. Ah, não, desculpa, 750 não. Não, pode ser 750, mas vamos deixar tudo em quilowatt. Deixa eu apagar aqui. Dividido por 1000
0,75 kW. Então, pessoal, esses são alguns parâmetros, né, que a gente utiliza aí para usar máquinas em usinagem, né? Aí vocês me perguntam, professor, vou usinar um tarugo lá, vou ter que calcular tudo isso. Não, não precisa, né? Alguns desses valores já são meio padrões, né? Tipo, por exemplo, quando a gente vai usar uma fresadora, né, uma velocidade de avanço padrão para aço 1020, 1045 é 300 milímetros por minuto. Então, o pessoal já está acostumado. Então, velocidade de corte, 150 metros por minuto. Então, isso aí o pessoal vai se acostumando, né? Obviamente, a gente vai acostumando a utilizar esses padrões. E como a gente faz, na indústria, a gente faz sempre a mesma, meio que sempre um serviço muito parecido, ou sempre a mesma coisa, esses parâmetros sempre vão estar ali nos permeando, né? Tudo ali, a gente sempre vai usar mais ou menos tudo igual, beleza? Mas como vocês são técnicos e mecânicos, vocês têm que aprender da onde vem e como calcular, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí durante a semana lá no AVA. Um abração a todos, vão com Deus, até semana que vem. Valeu! Um bom semana que vem não tem, é feriado, então vai ser aula gravada. Até na outra semana. Tchau, tchau!